Olá a todos, sejam muito bem-vindos. É este que é o segundo episódio de Coisas de Irmãos. Sejam muito bem-vindos, como a Helena já disse de novo, nós estamos muito felizes porque o feedback tem sido muito positivo da vossa parte. É verdade, já tivemos muitos feedbacks positivos, muitos de vocês já assistiram e gostaram do nosso primeiro episódio. Algo que eu não estava à espera, para ser sincero, porque acho que este tipo de projetos demoram sempre um bocadinho até se consolidarem e começarmos assim com uma rampa de lançamento tão boa. Foi ótimo. Foi ótimo e acaba por nos dar muito mais motivação. Claro que não íamos parar por aqui mesmo que o feedback não fosse tão bom, porque nós sabemos que às vezes demora algum tempo até lá chegarmos, mas deixa-nos muito mais motivados. Claro que sim, vamos continuar a gravar e a melhorar. E esta semana foi especial porque, apesar de não termos tido uma equipa campeã no futebol, tivemos um apuramento para a final de Portugal na Eurovisão, o que acaba por ser uma coisa maravilhosa. Queremos desde já felicitar os Napa. Os Napa, os nossos parabéns. É sempre tão bonito ver quando madeirenses conseguem chegar longe. Eu sei que esta não é a primeira vez. É verdade, já estaríamos felizes se Portugal estivesse na final. E está, mas por serem representantes da Madeira ainda mais. Claro que sim, porque acabamos de certo modo por nos identificar um bocadinho com isso. Esta não é a primeira vez em que madeirenses vão à final da Eurovisão ou à Eurovisão em si, mas é sempre tão bonito vermos pessoas da nossa ilha a brilhar de longe. Claro que não desmerecendo Portugal no geral, mas acabamos por ter um carinho especial, não é verdade. Eu acho que, não sei se as pessoas conseguem perceber isso, este regionalismo. Acredito que sim, porque cada terrinha tem de certo modo as suas coisas. E eu lembro-me que em 2008, quando a Vânia Fernandes levou a Senhora do Mar à Eurovisão, que foi das músicas que eu mais gostei de sempre da Eurovisão, foi mesmo um orgulho enorme. Ela tem uma voz poderosíssima. Exato, eu até hoje, ao ouvir a música, consigo ficar de certo modo emocionado, fico mesmo muito feliz. Sim, eu não me lembro de ter presenciado a final, a Eurovisão em 2008, mas sempre que ouço a música é uma música com imenso poder. E recentemente, no ano da pandemia, ia também a Elisa, lembras-te? Sim. Que acabou por não ir porque não houve festival de Eurovisão esse ano, que foi bastante triste. Ela até chegou a pôr um post recentemente nas redes sociais. De apoio aos Napa e a dizer que se sentia um bocadinho representada por eles neste ano, já que não pôde estar presente no ano dela. Que haja muito mais oportunidades. Boa sorte, Elisa, para ti também. Se nos estiveres a ver, não vais estar a ver aqui. Mas se nos estiveres a ver... Boa sorte. Boa sorte. Portanto, nós gostávamos muito que esta música vencesse o festival. Eu sei que é sempre muito difícil porque é sempre muito político, não tem a ver só com a qualidade da música. Sim. A música em si é lindíssima e fala de uma coisa que muitos de nós passamos, que é o estar deslocado da sua zona. A música parece que foi feita para nós por falar da Madeira, mas acredito que muitos deslocados consigam se pôr na pele. Sim, eu acho que isto é uma música para toda a gente que está deslocada, não é só, embora ele seja madeirense e nós consigamos ver que veio daí, acho que toda a gente que está deslocada, que está fora da sua zona, consegue se identificar. Tu sentes-te deslocada ainda? Ainda me sinto deslocada. Sinto que sempre que estou cá me falta uma parte da Madeira e vice-versa. Mas é como diz a música, carrega o sossego de poder voltar, tanto a um lado como ao outro. Exato. Mas sabes que é engraçado, porque muita gente me pergunta, e as pessoas às vezes têm esta ideia, que nós nos sentimos sempre deslocados da nossa zona onde crescemos, e eu confesso que não sinto isso. Eu acho que é completamente ao contrário. Eu amo a Madeira, eu adoro lá estar, adoro lá ir de férias, morro de saudades da minha família, mas sinto-me em casa em Lisboa, eu não me sinto em casa na Madeira. Eu acho que sempre fui um deslocado na Madeira, embora tenha nascido lá. Eu não sei se isto é muito estranho, se calhar é um bocadinho estranho para quem vê de fora, mas acho que só quando vim para Lisboa, estava cá para aí há 2-3 meses, é que parei e pensei, ok, é isto que as pessoas dizem que é sentir-se em casa. E tenho a certeza que há muita gente, a nos ver ou não, que se vai identificar com esse lado também. Não é só sentir saudades de casa e isso tu sentes, claro. Claro. Mas não se sentir em casa no sítio em que nasceu
e depois conseguir realmente descobrir casa noutras partes do mundo. Claro, por mais que nós gostemos das pessoas, que gostamos, e eu adoro ir à Madeira, adoro lá estar uma semana, 2 no máximo, depois já começo a ficar cansado, mas eu acho que sempre me senti muito metropolitano, eu sempre gostei muito de cidades grandes, sempre gostei de sair, gosto de sair à rua e ver montes de pessoas diferentes e sentir o quanto nós somos tão pequeninos neste mundo, e acho que num sítio pequeno não dá para sentir isso quase. Eu gosto muito de sentir isso também. Mas é como estava a dizer, adoro os dois lados. Não consigo ficar na Madeira muito tempo, mas também não consigo ficar muito tempo cá sem querer ir fazer uma visita à Madeira. Sim. Principalmente por causa das pessoas que nós Sim. lá temos. Eu acho que toda a gente que vive num sítio onde não nasceu e deixou pessoas não consegue deixar de sentir-se culpado, de certo modo. Sim. Isto é uma coisa que eu não falo com muita gente, que falo mais com a família, mais com os pais, mas é difícil tu não te sentires culpado ao ver os anos avançar e ver as pessoas da tua família que nós sempre damos por garantidos, como os avós, os tios, a ficarem cada vez mais velhos. E o medo aumenta cada vez mais. O medo, exato. O medo de receber um telefonema. Eu acho que isto acaba por ser um bocado irracional, mas é transversal a toda a gente. E quando acontece alguma coisa, eu acho que é pior ainda. Por exemplo, quando algum familiar acaba por partir e às vezes tu não consegues nem te despedir, nem estar no funeral com a família e sentes... Eu estou muito a falhar com a família e devia lá estar e devia estar a apoiar as pessoas, porque lá está, nós enquanto família também sempre fomos muitos e muito unidos, que é uma coisa que acho maravilhosa na nossa família. E nós falamos dos avós, porque são as pessoas que à partida, por ordem biológica, infelizmente, partiram mais cedo, mas a verdade é que já faleceram pessoas da nossa família que nós não esperávamos que nós nunca pensámos nada. sequer que pudessem partir. Que talvez não era aquela coisa de tenho que me despedir, porque dos avós nós... Há sempre aquele receio, espero que esta não seja a última vez. É exatamente isso. E com as pessoas que já partiram nunca tivemos esse pensamento. Mas por outro lado, nós felizmente temos uma família que apoia muito o facto de nós estarmos fora. Nós não somos os únicos que estamos fora, obviamente. Nós temos família espalhada pelo mundo, praticamente, e sempre temos o apoio e, felizmente, as novas tecnologias apoiam mesmo bastante. Sim, o facto de estar a fazer uma videochamada e ver a pessoa em tempo real é maravilhoso. Eu nem imagino como é que seria se nós tivéssemos de esperar por uma carta ou nem saber se a carta viria. É verdade, é que nem vendo, mesmo não sendo uma videochamada, a mensagem é instantânea. E isso notou-se de certo modo quando nós ficámos sem eletricidade. Que não podíamos contactar as pessoas, foi um desespero. Verdade. Mas felizmente eles estavam ótimos. Na Madeira tinham rede, tinham net, tinham luz, tinham tudo. Nós éramos os que estavam pior. Uma coisa que eu nunca imaginei, porque nós pensamos sempre em solidariedade e as pessoas que lá estão sofrem muito mais com isso. Neste caso foi completamente ao contrário. Estávamos nós cá, impedidos de comunicar, sem conseguir chegar a lado nenhum. E os nossos pais com rede o tempo todo. Como se não fosse nada, no paraíso. E aquilo, de facto, é um paraíso. A ilha é maravilhosa. Eu amo a Madeira. Acho que a nível de paisagens, a nível de pessoas, a nível de praias, é tudo fantástico. Não acho que haja alguém que vá à Madeira e não goste. Eu também acho que não. Eu acho muito difícil. É preciso ser mesmo muito azar. Podem ser da opinião que não fosse um sítio em que gostavam de viver, mas a Madeira para visitar é dos melhores sítios de Portugal e do mundo. Exato. E isso eu também percebo. Mas mesmo em relação a Lisboa, tu estás cá há 3 anos e eu já estou há 10 anos. E portanto, quando eu vim para cá, Lisboa parecia-me enorme. Neste momento Lisboa já me parece um bocado pequena. Mas comigo é a mesma coisa. É que não podes sair à noite sem encontrar alguém conhecido, seja a que discoteca for. Sempre que vamos a eventos tem sempre alguém conhecido. A verdade é que as pessoas que também vão a eventos também são sempre um bocado as mesmas. Acaba por ser um grupo muito restrito e portanto acabam por ser sempre as mesmas pessoas. Mas mesmo no Colombo, vais ao Colombo e encontras sempre alguém da Madeira. O Colombo é o meu supermercado, portanto eu vou ao supermercado e muitas vezes não vou arranjado nem nada disso, vou assim muito mais simples no dia-a-dia. E acabas sempre por encontrar alguém. Mas é engraçado porque eu já encontrei várias pessoas do Caniçal aqui e nós pensamos já em Lisboa qual é a probabilidade de nós encontrarmos
pessoas de um sítio tão pequenino como aquele onde nós nascemos. Mas é verdade. E é tão giro. E às vezes as pessoas chamam, porque eu também sou super distraído, e as pessoas chamam e eu olho e fico mesmo com aquela sensação de felicidade. É tão bom. Mas eu também gosto que cumprimentem e que chamem, porque eu também posso estar distraída e gosto sempre de encontrar e de cumprimentar. E aí ficas sempre com aquele carinho pelas pessoas. Claro. Uma das partes mais difíceis de viver na ilha é a parte de termos de sair de avião. Não é como nos apetecer ir ao Porto e apanharmos um comboio rapidamente. Não temos essa opção. Isso acaba por ser um bocado chato, porque se acontece alguma coisa à última da hora, não consegues simplesmente meter-te num avião e ir. Tens de esperar ou comprar uma passagem, ou às vezes não há. E como não há uma opção B, às vezes acaba por ser um bocado frustrante essa dificuldade em Nós sabemos bem isso, já tivemos muitos voos atrasados, muitos voos cancelados e pronto, estamos a desejar de chegar ao destino. E acaba por ter um desespero às vezes, porque às vezes tu tens coisas planeadas, ou um casamento, ou qualquer coisa que tu sabes que não podes mesmo falhar, ou um trabalho, e às vezes estás no aeroporto e não sabes quando é que podes ou ir ou regressar. E isso já houve várias situações. Nós agora tentamos ir sempre com um dia ou dois de antecedência, caso aconteça alguma coisa. Porque parece-me cada vez mais frequente. E há companhias aéreas que parece que fazem de propósito. Nós não vamos mencionar aqui que não queremos levar nenhum processo de ninguém, mas há companhias aéreas que estão a fazer cada vez mais de propósito para cancelar voos e tentam alegar mau tempo ou assim, como a Madeira é considerada um aeroporto muito perigoso. Não é. Mas como é considerado um aeroporto tão perigoso, há muitas companhias que fazem de propósito para falhar com os seus clientes e isso acontece com imensa frequência. E eu acho que eles não estão minimamente importados com o bem-estar e com a satisfação das pessoas. Isso é uma coisa que me irrita cada vez mais. A mim também. E eles brincam mesmo com a cara das pessoas, porque se as pessoas chegassem e cancelassem, pronto, podem ir para casa, mas vão adiando, atrasando e depois cancelam. Depois de 8 horas no aeroporto. Eu lembro-me quando era pequenino, eu adorava viajar e a experiência de viagem era uma experiência de facto muito agradável. Nós éramos super bem recebidos. Eu lembro-me que viajar na TAP quando eu era pequenino era a melhor coisa de sempre, mesmo que fosse na classe económica. Sim. Éramos super bem recebidos, a comida era fantástica. Os assistentes de bordo super simpáticos. Ainda hoje existem muitos assistentes de bordo muito à moda antiga, assim dizendo, com uma educação, uma elegância, que sabem receber muito bem, mas infelizmente acho que baixaram muito os standards. E a verdade é que já vemos muitos que não correspondem a esses requisitos. Infelizmente, e nem se fala só das companhias low cost, pode-se falar também das de bandeira. Andar de avião neste momento é quase como andar de autocarro ou andar de comboio, fazer uma viagem. Eu não vejo assim tanta diferença entre um e outro. Claro que estou a falar de viagens mais pequenas, claro que nas viagens de longo curso acaba por ser diferente, e na Emirates e KLM e assim é todo um outro nível. Mas cá em Portugal, se nós fazemos viagens curtas, é quase como andar de autocarro. A maior parte das companhias, nem a TAP, oferecem a refeição que ofereciam antes, nem há um cuidado. Até o Covid. Exato, até a pandemia ofereciam. Depois disso, utilizaram a desculpa de ok, nós não podemos servir refeições porque as pessoas têm de manter a máscara. Mas se as pessoas pagassem Mas se as pessoas comprarem, não apanham Covid. E estão completamente livres. E é tão triste ver que as coisas foram diminuindo de qualidade. Até porque os preços não diminuíram, os preços só continuam aumentaram. a aumentar. Exato. Sim, tanto que eu no outro dia vim da Madeira para Lisboa e encontrei um amigo meu no aeroporto que estava sentado ao meu lado e a meio do voo, quando a hospedeira estava a passar com a comida, perguntou: olha, pode-me dar um copo de água, por favor? E ela: uma garrafa de água? E ele: não, um copo de água, por favor. E ela: só se for água quente. E apontou para a chaleira. Seja em que companhia for, low cost ou não, isso é só ridículo. A água não se rejeita um copo de água. A ninguém. Se alguém me aparecesse aqui à minha porta de casa a pedir um copo de água, eu daria um copo de água à pessoa. É uma coisa que acho tão desumano, tão feio. Nem falo de elegância, é mesmo desumano. Não era uma questão de cortesia, é uma questão de bom senso, é uma questão de ser boa pessoa. Oferecer um copo de água a alguém se a pessoa pede é um bem essencial. Portanto, o facto de tratarem assim as pessoas... Mas é mesmo de uma deselegância. Exato. Mas diz muito sobre a humanidade também. Não só sobre as companhias aéreas, mas sobre a humanidade. E o facto de compactuarem com isso
acho que torna uma sociedade muito pior do que aquilo que deveria ser. Eu achava que nós, com o passar do tempo, íamos melhorando enquanto sociedade e infelizmente eu estou muito descrente nesse sentido. Mesmo pelas gerações mais jovens, vê-se muitas vezes influencers, youtubers que têm discursos tão retrógrados que nós esperávamos ouvir esses discursos de pessoas de 90 anos e às vezes pessoas de 90 anos são tão mais abertas do que estas crianças de 12, 13 anos e é triste, deixa-me de facto triste. E se nós fazemos as viagens a desejar de chegar ao destino, não é muito pior quando temos uma criança a fazer barulho ao lado? Eu acho que sempre que entra uma criança a bordo, toda a gente fica com uma cara de assustada à espera que a criança não fique sentada ao seu lado. Porque inclusive às vezes... eu, na última viagem, tinha no banco ao lado uma mãe e uma criança, mas tive imensa sorte. Foi a dormir o voo todo, só sorria, mas não é comum. Não é comum, há crianças de facto super bem comportadas, mas a maior parte, e nem falo dos bebés, porque coitados, muitas vezes ficam com dores e tudo, mas às vezes já há miúdos de 3, 4 anos, ou até 5, que os pais não chamam a atenção, então vão ao tempo todo. Fazem birras, dão pontapés nos bancos, então se a pessoa está à frente, está sempre a levar com pontapés. Eu já me cheguei a chatear por causa disso e olhei para trás e perguntei à senhora se queria mudar de lugar com o seu filho ou não. Porque o pior de tudo é, além da criança ter este comportamento, eu acho que a culpa é dos pais. Se os pais não dizem absolutamente nada, a criança acha que é normal estar a pontapear o banco da frente a criança e a fazer nessa birra. idade está a tentar perceber o que é certo, o que é errado. Obviamente, se os pais não corrigirem, vão continuar igual. Eu acho que ai de nós se fizéssemos uma birra no chão do supermercado ou no avião, ou quer que seja. Bastava a mãe olhar assim, com os olhos arregalados, ou que já estávamos nós. Atenção. Nós em sentido, nós com o pai militar ficávamos logo em sentido. Logo. Mas a mãe também foi um bocadinho militar nesse sentido. A mãe sempre foi muito compreensiva e eu acho que nós até tivemos muita sorte na educação que tivemos, porque nós tivemos uma educação de certo modo rígida, mas não uma educação controladora. Ou seja, os nossos pais sempre nos deixaram fazer as coisas que nós queríamos com alguma liberdade, mas dentro de limites, e nós sabíamos das consequências que teríamos se ultrapassássemos esses limites. E acho que isso foi ótimo para nós crescermos numa sociedade e ver que as pessoas têm de facto os seus limites e que as pessoas não têm o direito de os ultrapassar se quiserem. Agora, se uma criança acha que é normal portar-se super mal e gritar e incomodar toda a gente, que não lhe acontece nada, e incomoda os adultos até hoje. E se é uma criança assim, vai ser um adulto ainda pior. Exato. E isso nota-se na educação que muita gente, infelizmente, tem mesmo em adulta. Totalmente. É que nós falamos das crianças, mas na vida adulta é a mesma coisa. Acaba por ser exatamente apenas a mesma coisa. Apenas não têm os pais ao lado que deveriam agir. A verdade é que nem todas as crianças são iguais. Nós temos um primo que é quase como se fosse nosso irmão, porque cresceu connosco e viveu, não na nossa casa, mas abaixo, e que sempre tivemos mas uma relação... relação... Mas é um bocadinho como nós. É muito como nós. Nós sempre tivemos uma educação muito próxima e uma relação mesmo muito próxima e acho que ele é tão parecido connosco. Não só fisicamente, como de personalidade. Como de personalidade, é tão engraçado. E de facto ele sempre foi uma criança que nós gostávamos muito, porque ele falava imenso connosco, ele era uma pessoa que sabia estar, às vezes também se portava mal, porque pronto, crianças... Todas as crianças têm os seus momentos. Exato, mas era tão engraçado mesmo quando se portava mal que até nós tínhamos alguma dificuldade em chamar a atenção. É verdade. E é engraçado que eu tirei um curso, a Lena foi para o mesmo curso e ele também diz que vem para o mesmo curso do que nós. Portanto, é verdade. A faculdade espera mais um elemento da nossa família. É, de 7 em 7 anos espera-se que venha alguém novo da nossa família para manter o legado, manter a tradição e a dinastia dentro da faculdade. Mas não sei se lhe desejo tão mal. Não sei se lhe desejo tão mal. É assim, é que foi de facto uma experiência gira, a experiência que nós tivemos de faculdade. E agora que tu estás a acabar o 3º ano, tu consegues... A licenciatura já foi um bocadinho diferente da minha altura, mas tu já consegues ver que há coisas muito boas e há coisas que não foram assim tão boas. Sim. Tanto a nível de pessoas como de cadeiras em si. Eu estava à espera de uma coisa muito mais direcionada para a nossa área e como a comunicação é de facto muito abrangente, percebo também que não tenha sido tão... focado como eu estava à espera. Eu acho que melhorou um bocadinho relativamente a isso, porque agora nós temos muito mais cadeiras opcionais do que tu tinhas na tua altura.
Por isso dá para fazer cadeiras que cada um gosta mais. É muito isso, principalmente do primeiro ano, muito geral. Por isso percebo perfeitamente quem no primeiro ano não gosta do curso, mas acho que deve dar uma oportunidade, porque eu acho que a nível de cadeiras melhora no segundo e terceiro. E é considerado o melhor do país. Portanto, É verdade, eu sou tem o sincero, seu prestígio. Eu sou sincero, eu escolhi a faculdade por ser considerada a melhor do país. Eu também. Não tinha nenhuma abordagem nem nenhum feedback anterior em relação a isso. Portanto, tu já tinhas o meu Eu caso. já tinha e não foi o melhor. Fui em parte. Fui em parte. Eu acho que é muita coisa. É muito Valeu a boa. pena. Exato. Eu acho que no geral e no fim valeu a pena. E eu acho que as pessoas que entram já são muito boas. O que faz com que queiram ser também muito boas depois de saírem da faculdade e se esforcem muito. E por isso é que também saem muito bons profissionais daquela faculdade. Acho que acaba por ser uma mistura das duas coisas. Se eu voltasse atrás, acho que teria escolhido exatamente a mesma coisa. Até podia escolher noutra faculdade, não sei, como já tive esta experiência. Mas houve muita coisa muito boa que ficou da faculdade. Houve amigos que mantenho até hoje, mesmo já tendo acabado há 7 anos. E, portanto, não me arrependo. Se tenho saudades, também acho que não. Mas eu também não sou muito uma pessoa de muitas saudades. Eu acho que nós devemos viver intensamente a fase que estamos naquela fase. Não acho que a mesma fase tenha a mesma intensidade nem o mesmo peso não sei quantos anos depois. Eu acho que se voltasse, Sim, claro eu que acho faria muita que diferença. por mais que uma fase tenha sido muito boa, tudo acaba e é preciso saber deixar para trás. Isso eu acho que é uma coisa que nós aprendemos com a idade, que é tudo passa. As coisas boas passam. As más coisas também. más também passam. E mesmo que não passem, nós aprendemos a lidar com ela e a dar a volta. E, portanto, acho que tudo aquilo que nós fomos vivendo fez sentido numa determinada fase em que vivemos e que daqui para a frente venham mais experiências boas, que é isso que importa, e que sejamos todos o mais felizes E possível. a verdade é que o meu feedback no fim da licenciatura também é muito positivo. Também fiz amigos, um grupo de amigos bastante sólido e acho que é o que fica. Não vou tirar mestrado na mesma faculdade, gostei muito de tirar a licenciatura cá, não acho que me vá acrescentar muito mais tirar mestrado na mesma faculdade, mas valeu a pena. Tudo vale a pena. Quando a alma não é pequena. Já diria o nosso querido Fernando Pessoa. E pronto, chegamos ao fim de mais um episódio de Coisas de Irmãos. Tivemos hoje um bocadinho a divagar. Tínhamos menos assuntos desta vez do que tivemos na semana passada, porque isso foi uma das críticas construtivas que nos fizeram, que foi engraçado. Foi a dizer que nós, que ainda conseguíamos estar a ouvir muito mais tempo, porque tínhamos muitos assuntos. Tínhamos muitos assuntos. E acho que desta vez decidimos nos focar em menos assuntos. Foi uma coisa mais pessoal. Dependente da semana, vamos trazer assuntos mais pessoais, falar mais sobre nós, mas também da atualidade e do que se anda a passar no mundo. Portanto, a esperarem pelo episódio seguinte. Acho que é sempre importante termos assim um balanço das duas coisas. Portanto, espero que tenham gostado deste bocadinho connosco. Continuem a nos dar feedbacks. Nós queremos ouvir as vossas opiniões. Continuem a acompanhar-nos. E, portanto... Tudo a correr bem para esse lado. E sejam felizes. Tchau!